Só aqueles que verdadeiramente confiam em Deus sabem que Ele proverá tudo aquilo que necessitamos. E hoje eu convido você a acompanhar comigo essa mensagem maravilhosa a respeito de Abraão, o pai da fé. Nessa passagem, Abraão confiou no Senhor. Seja bem-vindo ao nosso canal. Se ainda não é inscrito, aproveita, se inscreva e ative o sininho para receber os novos conteúdos. E vamos para a leitura da Palavra de Deus. Acompanhe comigo a gloriosa Palavra do Senhor. Gênesis 22, versículos de 1 a 14. E aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque, seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão! E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. E chamou a Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. De onde se diz até ao dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Glória a Deus. O verdadeiro cristão caminha pela fé, sabendo que Deus está agindo. Essa fé que é algo inexplicável, pois não é algo humano, mas é dom de Deus. Precisamos agradecer manhã após manhã por essa fé que Deus colocou em nosso coração. Diante de tantas dificuldades, problemas difíceis de serem solucionados, quando a gente acha que não tem mais jeito, Deus sempre vem com a solução. Em Hebreus 11:18, diz assim a palavra de Deus: A quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência,
Deus colocou a fé em Abraão, e mesmo que fosse preciso sacrificar seu filho amado, Abraão tinha convicção em seu coração que Deus poderia até mesmo ressuscitar seu filho. Abraão sabia que Deus não o deixaria desamparado e Deus cumpriria com a promessa. Essa é a fé, a convicção, a confiança no Deus que tudo pode. Deus proverá. Deus sabe o que faz. Não sou eu, nem é você que está no controle, mas o Deus poderoso, o dono da nossa vida, o Criador de todas as coisas. Meus irmãos, o nosso Deus provê o que é necessário. E por isso, diante do que você está passando neste momento, não se desespere. Talvez você esteja passando por um tempo de escassez, faltando muita coisa. As coisas estão difíceis. Para muitos, a falta de emprego, aqueles que estão fazendo bicos, sabe, ganhando muito pouco, e as contas que não param de chegar. E a gente sabe que é só mesmo pela misericórdia de Deus. Mas eu sei que Deus supre as necessidades dos seus filhos. Eu creio em Deus. Reflita comigo. Olhe como é maravilhoso o nosso Deus. Ah, como Deus é glorioso. Meu irmão, minha irmã, a gente percebe claramente que Deus está agindo. Mesmo passando pelo vale, Deus está suprindo. O que é necessário não está faltando. Aleluia, glória a Deus. Nós, seres humanos, nós temos a tendência de ficar reclamando. E sempre a gente se pega murmurando, falta isso, falta aquilo. Mas a verdade é que o necessário não falta. O que realmente você precisa não falta. O nosso problema, às vezes, é que a gente quer mais e mais. E eu não posso ficar reclamando. Assim como Abraão, eu preciso entender e ter a certeza, a convicção de que Deus não nos deixa desamparado. Olhando para essa passagem da Bíblia, nós vemos que Abraão, ele não precisa muito. Sabe qual a necessidade dele neste momento difícil? Neste momento de imensa tristeza? Só um cordeiro. Um cordeiro somente era necessário. E eu aprendo aqui que não é muito que eu e você precisamos. Você já parou para pensar o que de fato você está precisando no dia de hoje? Olha à sua volta e veja as bênçãos de Deus. Só Ele sabe o que realmente você está precisando, o que nós precisamos. Abraão só precisava de um cordeiro. Apenas um cordeiro era necessário. Olha como nosso Deus é maravilhoso. Como é grandioso o nosso grande e eterno Deus. Ele vem com a provisão. Ele sempre vem com a solução. Deus mostra a mim e a você que Ele se importa conosco. Então vamos caminhar com fé. No momento certo, Deus vai agir e vai mostrar do que realmente precisamos. Deus proveu aquilo que Abraão necessitava. Toda vez que sua fé for provada, Deus proverá com o que for necessário e mostrará a você o que realmente você precisa. Devemos aprender, à luz da Bíblia, que essa passagem e toda a palavra não se trata do que essas pessoas fizeram, mas o que Deus fez e faz por elas. Por isso precisamos tomar muito cuidado, porque a gente pode começar a idolatrar as pessoas e corremos o risco de colocar o próprio Abraão, Paulo, José do Egito, Daniel e outros acima de Deus. Todos eles eram humanos, sujeitos a erros como eu e você. E de fato, muitas vezes, eles erraram. Mas em toda a Bíblia, nós vemos a misericórdia de Deus sendo manifesta. Então, por isso, meus irmãos, nós devemos crer
nas promessas de Deus. Nós sabemos, assim como Abraão, que Deus não falha. Devemos confiar nas promessas do Senhor. Deus não falha e jamais falhará, pois somente Ele é perfeito. Até mesmo nas provações, Ele está presente. Nós, na verdade, não podemos confiar em nós mesmos. Assim como Abraão, precisamos confiar no Senhor. Abraão teve sua fé provada, ele confiou no Senhor. Através da palavra de Deus e do Espírito Santo, Deus vai operar essa transformação em nós. A maioria das pessoas perde a fé. E sabe por que muitas vezes elas perdem a fé? Porque elas ficam olhando para os outros ou para si mesmas e desistem completamente. Então, não olhe para homens, mas olhe para Jesus, o autor e consumador da fé. Olhe para Deus, pois somente Ele, somente Deus proverá. Nosso Deus é glorioso, maravilhoso. Quantos seguem confiantes na força do braço? A confiança dessas pessoas, a fé delas, estão firmadas no que são, no que elas têm, na sua religiosidade. Aí não vai dar certo. Pois sem Deus, eu vou tropeçar. Sem Deus é impossível seguir vitoriosamente. Em todo o nosso trajeto, Ele sempre proverá tudo aquilo de que realmente precisamos. Vamos com firmeza, fé em Deus. Sem Ele nada sou, nada faço. Sabe, cada passo que dou, cada dia, o meu respirar, é tudo milagre de Deus. Aquele cordeiro que estava ali quando Abraão estava prestes a sacrificar seu filho, nós sabemos que não foi obra do acaso, mas provisão de Deus. Deus não falha em suas promessas. Ele irá prover o pão nosso de cada dia, como lemos em Mateus 6,11. Tenha isso em mente. Deus está agindo em sua vida. Só pelo fato de você estar ouvindo essa mensagem, pode ter certeza que é o agir de Deus. O problema é que muitas pessoas, elas querem mais do que é necessário. Querem riquezas da parte de Deus. E nem sempre as coisas acontecem da forma que a gente quer. Por isso que tem muita gente frustrada. Vieram para a igreja atrás de prosperidade, de coisas materiais, e isso não aconteceu. E essas pessoas, elas se frustraram. E Deus sabe o que realmente é importante para nós. Ele sabe o que eu e você precisamos. Eu creio que Ele proverá e suprirá todas as nossas necessidades. E se você quer ser plenamente satisfeito em toda e qualquer situação, confie no Senhor. Entregue a sua vida de verdade a Deus. Mesmo diante da situação mais difícil da sua vida, não deixe de confiar. Deus proverá. Sabe de uma coisa? Nós somos privilegiados. Não tem nada nesse mundo melhor que isso, porque em Cristo, em Jesus, somos chamados filhos de Deus. Deus abençoe sua vida. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Amém?